Fala galera da Exanc, hoje eu vim aqui explicar para vocês sobre a análise setorial. E para a gente começar, eu separei essa palavra aqui para a gente poder entender um pouco melhor sobre como funciona esse aspecto. Então, análise, separei de setor. Vamos entender então o que é análise, um substantivo feminino. E setor, o substantivo masculino, não ajudou em nada, né? Mas vamos lá. Primeiro quer dizer que a separação de um todo em seus elementos ou partes componentes. A análise de uma substância. E o setor é a subdivisão de uma região, distrito, zona, etc. Por exemplo, mora no setor sul da cidade. Estudo pormenorizado de cada parte de um todo para conhecer melhor a sua natureza, suas funções, relações, causas, etc. Análise dos dados de uma pesquisa, por exemplo. Cada uma das divisões ou subdivisões de uma repartição pública ou de um estabelecimento qualquer, que corresponde a serviço ou assunto determinada seção, setor, pessoal. Então o que a gente consegue compreender aqui nesse respectivo momento? Que análise é uma separação de um todo e o setor é uma subdivisão de uma região. Vamos entender isso com outros exemplos? Vamos entender agora sobre setor econômico. O que isso quer dizer? Vamos lá, vamos para alguns exemplos. Eu tenho o setor de alimentos, farmacêutico, transporte, de telecomunicações, de construção civil, N outros setores. E qual que é a diferença entre setor e mercado? O setor / indústria são grupos de vendedores, ou seja, toda vez que eu tenho um setor, é alguém que está querendo me vender. Mercado quer dizer que são grupos de compradores atuais ou potenciais. Então toda vez que eu tenho setor ou indústria, é alguém querendo me vender. Toda vez que eu tenho mercado, são pessoas que querem comprar. Mas a definição de análise setorial destina-se a ajudar a entender um setor econômico e a determinar a sua atratividade, tanto para participantes efetivos como para participantes potenciais, auxiliando na compreensão de sua estrutura e dinâmica. Vamos entender isso, ó. Além disso, permite verificar e conhecer o contexto econômico em que uma empresa está atuando, sua concorrência e seus consumidores, podendo avaliar suas oportunidades e ameaças, identificando tendências que possam ter impacto nos negócios. Então, se a gente começar a observar tudo que a gente viu até agora no marketing, como vocês já viram no Marketing 1, a gente analisou lá o macroambiente para poder entender o que? De maneira macro, o que pode impactar no meu negócio como oportunidade ou como ameaça. Aqui a gente começa a entender a análise setorial mais num contexto econômico. E aí a gente tem que ter uma amplitude para identificar dentro do setor o que é concorrente, quais são os consumidores. E dentro desse cenário como um todo, o que é oportunidade, qual é a ameaça, qual é a tendência desse setor. Ok? E aí, uma análise de setor é conduzida por meio das análises das seguintes dimensões. Vamos ver o que a gente precisa analisar para poder construir uma análise setorial. A primeira coisa é saber o tamanho efetivo e potencial do mercado. Vocês aprenderam isso lá também, no Marketing 1. Crescimento do mercado, para saber a evolução da demanda. A gente precisa saber se as pessoas estão consumindo mais esse produto ou serviço ou não. Como está a demanda desse negócio? Lucratividade do mercado e evolução dos preços. A lucratividade do mercado corresponde a gente saber se esse mercado de fato ele traz retorno ou não para o investimento. Tá? E a evolução dos preços é para que a gente possa analisar como que esse mercado está em relação aos nossos consumidores. Será que as pessoas estão dispostas a comprar mais? Será que elas estão dispostas a pagar mais? Ou será que elas estão dispostas a pagar menos? Existe uma guerra de preço entre os meus concorrentes. As características dos consumidores e dos concorrentes. Eu preciso saber exatamente quem são as pessoas que consomem meu produto ou serviço. E eu preciso entender com quem que eu estou concorrendo. Afinal de contas, eu tenho que saber quem tem oferta melhores que a minha no mercado. Estrutura de custo e sistema de distribuição. A estrutura de custo compete para eu entender se eu sou competitivo. Quanto menor o meu custo, mais competitivo eu me torno. O sistema de distribuição é para saber o quão efetivo eu consigo chegar na ponta, o quão efetivo eu consigo chegar no meu consumidor. Tendências de mercado, eu preciso saber para onde que esse mercado está indo. Quais são os números desse mercado? E aqui a gente tem que analisar de forma quantitativa. E os fatores-chave de sucesso. O que são os fatores-chave de sucesso? Para que eu consiga ganhar mercado do meu concorrente, o que eu preciso saber? Quais são os atributos que o meu consumidor leva em consideração ao adquirir um produto ou serviço e que se eu tiver esse fator como chave, eu com certeza vou ganhar da minha concorrência ou posso competir
pelo meu consumidor de uma maneira mais factível. Com a análise setorial, o que a gente pode fazer? Avaliar se o mercado cresce ou está maduro, conhecer o comportamento e antecipar as tendências do setor, reconhecer as estratégias vencedoras, ou seja, aqui eu consigo saber quem de fato está conseguindo se sair de maneira superior aos outros, e eu ir lá e entender o que esse cara está fazendo diferente e pensar em como que eu posso aderir essas mesmas práticas na minha organização. Identificar os principais intervenientes, ou seja, o que me impede de crescer mais, encontrar novas oportunidades e prever e evitar riscos. As vantagens da análise setorial é porque tem um caráter generalista e a aplicação é irrestrita. Ou seja, eu posso fazer isso de maneira geral em qualquer tipo de setor. Para me oferecer o quê? Uma visão do contexto da competição que está nesse mercado. E uma profunda visão do mercado por parte dos participantes. Eu entendo quais são as empresas e qual é a participação de cada uma, para eu poder avaliar o impacto e os movimentos estratégicos dessas organizações. Identificar as regras que governam a dinâmica do setor, quem toma as decisões desse setor, quem cria as regras, quem governa. Criar opções que se pode esperar do comportamento do competidor com base no seu posicionamento. Posicionamento é uma coisa específica que a gente vai estudar. E nas questões levantadas, tornando possível visualizar suas possíveis estratégias. Aqui eu estou querendo dizer que, a partir do momento que a gente começa a analisar um setor, eu tenho que ficar constantemente ligado para saber quem está competindo comigo pelo meu cliente. E um plano de atualização de maneira contínua. Quer dizer que sempre eu preciso manter o meu plano atualizado. Por fim, galera, o que vocês precisam saber sobre a análise setorial para o TBL? Estrutura, quem são meus concorrentes, que tecnologia, quais são as barreiras de entrada e saída? Galera, barreira de entrada e saída. Pesquisem sobre isso. O que é barreira de entrada e o que é barreira de saída? O que é barreira de entrada? O que impede os meus competidores de entrarem nesse mercado? E o que é barreira de saída? O quão difícil é sair do mercado que eu estou atuando. Pesquisem muito sobre isso. Se vocês quiserem uma outra referência aí, digitem Michael Porter no Google, pesquisem sobre esse cara e entenda as 5 forças de Porter. Relacionamento, cliente, fornecedor, distribuidores. Como que está atualmente? Como que funciona no setor que eu atuo? Mercado, tamanho do mercado, crescimento, produtos substitutos. Ou seja, o que pode surgir que vai substituir o meu produto atual? Qual que é a nova tecnologia que pode impactar no meu negócio, pode simplesmente matar ele? Tem um estudo de caso da Kodak no Black, leiam e estudam profundamente, porque existe uma grande probabilidade das empresas morrerem nos próximos anos. Finanças. Afinal de contas, qual que é o custo, qual que é o faturamento e qual que é a margem de lucro desse mercado? Então, por que eu faço uma análise setorial? Para eu entender se o meu dinheiro aplicado num determinado setor vai me trazer retorno maior ou menor do que outro setor. Então, quando eu analiso o setor, eu preciso identificar se esse setor está crescendo, se ele é um setor que vale a pena eu colocar meu dinheiro. Para isso que a gente analisa o setor, para eu saber onde eu vou colocar o meu dinheiro. Fechou, galera? Esse é o vídeo do TBL. Eu vou levar algumas questões. Tem vários cases para vocês lerem aí. Eu agradeço demais por terem assistido esse vídeo e até a próxima aula. Um abraço!